Olá, gente. Sou o Manzila e estou aqui para mais um vídeo. O vídeo é... No vídeo de hoje, vemos o que aconteceria. O canal do Goji Center, vídeo do Goji Center. O que aconteceria do seu bloop da vida real. Eles criaram o bloop anfíbio da vida real. Para ver o que aconteceria se fosse real ou não. Antes de mostrar o vídeo a vocês, se vocês gostam de criaturas fictícias, monstros marinhos e dinossauros, se for sua primeira vez aqui, vocês encontraram o canal certo para ver. Se você tem alguma dúvida de mostrar, pode mostrar aqui para ver o que a gente faz aqui. Tem conteúdo no vídeo, deixe seu like para ajudar mais no canal, trazer mais vídeos todas fictícias, animes e batalhas. Agora vamos ver o vídeo. Três perguntas. E se o azul, como o mito urbano o descreve, fosse real, o que seria necessário para alimentar essa coisa? E a terceira, e se criássemos nosso próprio bloop biologicamente plausível? A resposta a essas perguntas será mais do que assustadora. Então, se você tiver coragem de encarar essa realidade alternativa, continue assistindo e se inscreva. Muito conteúdo muito bom será lançado, então você não vai querer perder nada disso. Vamos analisar o bloop como o conhecemos em breve. Mas primeiro, para aqueles que não têm a mínima ideia do que é o bloop, nos deem uns 40 segundos para ajudar vocês a se atualizarem. Em 1997, foi feita uma das descobertas mais assustadoras do século. Um som estranho vindo das profundezas do mar que aumentou em frequência e foi ouvido por vários sensores ao redor do mundo, a 3.000 metros de distância. Se descartarmos que esse som foi emitido por uma grande bomba ou submarino, essa teria sido uma entidade assustadoramente massiva. E nas palavras do cientista da NOAA, Christopher Fox, esse som era muito mais poderoso do que os chamados feitos por qualquer animal na Terra. O que significa que sim, esse animal deve ter sido muito mais barulhento. E, como resultado, muitas vezes maior do que o maior animal vivo hoje, a baleia azul. Tudo bem, agora vamos falar sobre o tamanho desse bicho e especular o que aconteceria com nossos oceanos se essa coisa realmente vivesse agora. Para começar, vamos fazer uma estimativa do tamanho exato para nosso cenário hipotético. E a verdade é que não há um tamanho exato. Essa bolha é resultado da imaginação selvagem da cultura pop. Um animal retratado como sendo tão grande quanto uma baleia comum, com proporções além de titãs. Talvez a versão mais famosa desse animal tenha sido a infame bolha da criação de Boris Alice, Bloop versus LGR-MAR. Então, acho que vamos ficar com essa. Pegamos um modelo 3D de um animal semelhante e começamos a trabalhar. Uma bolha em torno dessas proporções teria 350 metros de comprimento. Isso já é 3 vezes maior que o Kong do Monsterverse e mais alto que a versão cinematográfica mais alta de Godzilla. E com algumas mudanças, esse animal já consegue encaixar a maioria dos kaijus de qualquer continuidade em sua boca com bastante facilidade. Cada dente teria entre 2 a 6 metros de comprimento, dependendo do dente usado. Outro bloop de aparência retorcida acabaria tendo um único dente com cerca de 10 a 12 metros. Imagine cada dente sendo do tamanho de um T-Rex. Só a cauda teria cerca de 183 metros de largura de ponta a ponta, 80 metros de altura se a boca estivesse bem aberta. Quão pesado é essa coisa? Tudo bem, preparem-se para isso. Com um volume médio de 539,73 metros cúbicos e assumindo uma densidade corporal comparável à da maioria dos mamíferos marinhos, isso resulta em uma massa alucinante de 849.744 toneladas. Mesmo levando em consideração uma grande cavidade oca para a boca, já podemos sentir os mais críticos entre vocês assistindo pensando que não há absolutamente nenhuma maneira dessa coisa comer o suficiente para se manter viva. Bem, vamos descobrir. Para responder a isso, precisamos descobrir o que é essa coisa. É uma peixe grande. Supondo que estamos trabalhando com famílias biológicas reais de animais para começar, a descrição física e a aparente capacidade de vocalizar tão alto significariam que o bloop provavelmente seria um mamífero ou pelo menos um parente próximo deles. Corpo longo e aerodinâmico, uma formação de mandíbula visível, nadadeira horizontal e 2 nadadeiras nas laterais. Todas as marcas registradas de uma baleia bastante moderna. Membro da Cetácea. Então, a menos que estejamos olhando para algum caso extremo de evolução convergente, nosso primeiro palpite é que isso
Essa é algum tipo de baleia. Para descobrir o que essa coisa come, vamos primeiro descobrir o que está disponível no menu, descobrindo onde ela viveria. O som original veio do Oceano Antártico. E, coincidentemente, esta seria realmente a melhor parte do planeta onde o Bloop viveria. Agora, aqueles que acham um pouco estranho esse colosso viver em um ambiente desolado, pensem que o Oceano Antártico fornece a esse enorme animal supostamente de sangue quente uma espécie de refrigerante natural. Dado o tamanho desse animal, o fato de que ele gera seu próprio calor a partir da atividade celular, ele já vai estar esquentando. Por causa disso, o Bloop pode lutar continuamente contra um efeito biológico conhecido como gigantomia e o fato de que essa coisa queima muitas calorias. Agora precisamos aprender como essa coisa se alimentaria. Quando se trata de alimentar essa coisa, é seguro dizer que todo o ecossistema do mundo provavelmente sofrerá. Há uma razão pela qual os kaiju do Monsterverse, como Godzilla, são rotulados como animais que se alimentam de radiação, já que há uma fonte relativamente infinita dela do que coisas para comer. Deixar esse Bloop satisfeito por um dia será quase impossível. Mas vamos fingir que sim. Para um animal de sangue quente como uma baleia, cada quilo de tecido corporal precisa de cerca de 25 a 40 calorias por dia. E alguns tecidos, como o cérebro, precisam de mais calorias. Isso seria ainda maior para o Bloop, já que ele precisa nadar constantemente contra a água e prospera em temperaturas frias. Para simplificar e agilizar, uma baleia com o formato de um Bloop precisaria de cerca de 30 bilhões de 834 milhões 975.600 calorias por dia. E, com toda a probabilidade, isso é um pouco subestimado. O Bloop é notoriamente conhecido online como uma criatura que adora puxar humanos e desperdiçar calorias no que seria o equivalente a comer uma formiga. Menor, na verdade. Se ele estivesse comendo humanos, que contêm em média 125.822 calorias, isso significaria que o Bloop teria que comer cerca de 245 mil pessoas por dia. Isso equivale a cerca de 70 navios de cruzeiro lotados diariamente. Essas baleias acrobáticas que se alimentam por filtragem puxam crio e plâncton. O Bloop teria que fazer isso em pessoas por escama se conseguisse alcançá-las. Mas certamente imaginaríamos que nunca haveria 245 mil pessoas flutuando no Oceano Antártico ao mesmo tempo. Então, ele recorreria a comer os maiores animais do planeta e engoliria essas baleias de tamanho recorde constantemente. Ele estaria devorando incríveis 40 baleias grandes todos os dias. Mesmo com suplementos como engolir cardumes inteiros de peixes, grupos inteiros de baleias, colônias inteiras de pinguins. Alimentar esse cara por uma semana quase que destruiria ecossistemas inteiros e a cadeia alimentar global se ele vagasse pelos mares e perseguisse continuamente comida para comer sem morrer de fome. O que acontece se você for comido por um? Temos um episódio especial em breve discutindo isso em detalhes. Então, inscreva-se para não perder. E para ajudar a financiar nossos vídeos, não deixe de conferir nossa nova camiseta Bloop. Tudo bem. Então, por mais que adoraríamos que um animal desse tamanho realmente existisse, infelizmente, é evidente que um animal tão grande quanto o Bloop não é realmente sustentável neste planeta. Mas aqui no Goji, não vamos deixar nossos espectadores de braços cruzados. Vamos fingir que a evolução tomou um rumo alternativo e surgiu com uma mancha biologicamente plausível. E se, por qualquer motivo, a mãe natureza achasse adequado permitir que um animal evoluísse para uma criatura gigantesca com as características dessa lenda urbana notória, seria realmente tão grande? Seria um predador temido? Ou ainda seria totalmente impossível? Vamos descobrir. O objetivo desta sessão é levantar a hipótese do maior animal possível, desde que esteja dentro de parâmetros biológicos plausíveis. Isso significa tentar torná-lo maior do que o maior animal da Terra atualmente, a baleia azul. Este é um animal cujos ancestrais não eram tão grandes para os padrões de hoje. As baleias de barreira que viverão durante o Pleoceno e o Mioceno eram bem pequenas. Em menos de 5 milhões de anos, a mãe natureza produziu criaturas gigantescas que ultrapassavam 30 metros. Portanto, a capacidade de um animal titânico evoluir de um ancestral muito menor em um período de tempo relativamente curto é realmente possível. Isso significa que nosso Bloop biopreciso é uma baleia? Não exatamente. Para manter isso realista e fazer o Bloop tão grande quanto a biologia nos permite, temos que selecionar de que tipo de animal estamos falando. Se o Bloop tivesse evoluído da classe dos répteis, isso realmente não teria funcionado. Essas criaturas respiravam ar e o animal que eventualmente evoluiria para Bloop teria sido caçado ou empurrado para um ambiente
ambiente menos hospitaleiro. Não há evidências que sugiram que eles viverão muito depois do Cretáceo. Se viverão, então teríamos muito mais fósseis de répteis marinhos que viviam em águas rasas, mas não temos. Ele viria da classe dos mamíferos marinhos, ou talvez dos tubarões maiores com características de sangue quente? Não, como já mencionado, um animal desse tamanho ainda teria o problema de comer comida suficiente para continuar funcionando. Lembre-se, queremos que nosso Bloop seja maior do que essas baleias. Há uma classe que pode acabar dando certo. Na verdade, o Bloop de hoje teria seus ancestrais que remontam ao Paleozoico, uma época anterior aos dinossauros, e cujos parentes vivos mais próximos seriam assim. Não, sério, isso não é brincadeira. Agora, é verdade que não há anfíbios hoje que viverão toda a sua vida em água salgada, mas houve alguns no passado que se adaptaram a ela. Um grupo é o dos Traumatossauros, que sobreviveram a uma grande extinção e prosperaram no período Triássico, e é bem possível que tenham sobrevivido até o Jurássico. Se eles tivessem se adaptado para viver em águas mais profundas como predadores oportunistas e necrófagos, eles teriam se saído bem, apesar da baixa disponibilidade de alimentos, que é uma característica que a classe de anfíbios atual, os Bloop, precisará. Semelhante a como ISO acento agudo, podes e lulas gigantes sobrevivem no oceano profundo com pouca ou nenhuma comida, os ancestrais do Bloop teriam esperado a escassez de alimentos passar e então aumentado de tamanho conforme o ecossistema melhorava. Conforme as baleias entravam nos oceanos, esses predadores antigos podem tê-las atacado, desenvolvendo melhores habilidades de natação enquanto usavam táticas de emboscada. Essa adaptação levaria a um anfíbio gigante que repousa no fundo do mar e espera por sua presa, se beneficiando das mudanças nas condições do oceano que trouxeram comida para mais perto da superfície. A equipe do Goji Center e os pesquisadores criaram uma versão biologicamente plausível do Bloop e como ele seria se tivesse evoluído dessa classe. O Bloop ou Criocidon satavinator é um anfíbio enorme que pode medir 35 e os pesquisadores logicamente plausível do Bloop e como ele seria se tivesse evoluído dessa classe. O Bloop ou Criocidon satavinator é um anfíbio enorme que pode medir 35 metros de comprimento e pesar de 300 a 420 toneladas. Possui uma envergadura de mandíbula de 6 a 7 metros de altura, com dentes que variam de 6 a 5 pés de comprimento. Este animal é realmente pesado, quase pesado demais, mas com alguns ajustes, ele ficará bem. Os ossos dessa criatura podem ter uma estrutura semelhante a uma latiz, proporcionando força sem excesso de peso. Sendo de sangue frio, semelhante aos répteis, esse Bloop requer muito menos calorias do que um animal de sangue quente, o que lhe permite prosperar com uma dieta de baixa energia. Ele ainda precisaria de cerca de 2,3 milhões de calorias por dia. Parece muito, mas na verdade é menos do que algumas baleias. Alguns anfíbios entram em torpor. Este é um estado em que um animal como um réptil ou anfíbio reduz muito seu metabolismo. Para anfíbios e répteis, esse estado é tecnicamente chamado de hibernação, o equivalente à hibernação para mamíferos. Dessa forma, o Bloop poderá descansar e passar longos períodos de tempo sem precisar comer. Sua natureza anfíbia permite que ele extraia oxigênio da própria água, permitindo esses períodos de dormência, acordando quando as condições são mais favoráveis e saindo para caçar. Como? Bem, é aqui que as coisas ficam interessantes. O Bloop pode permanecer furtivo por meio de movimentos lentos e camuflagem eficaz, aproveitando os arredores para pegar a presa desprevenida. Isso envolve emboscar a presa no fundo do mar, mirar em baleias jovens e utilizar um método de alimentação por sucção para cardumes menores de peixes ou grandes lulas gigantes ou colossais que seriam encontradas em seu território de caça. Para navegar por esse território ou acasalar, essa criatura também teria desenvolvido vocalizações únicas graças aos seus pulmões adaptados, crucial para encontrar parceiros e se comunicar com outro Bloop a uma distância muito grande, semelhante à forma como as baleias se comunicam. Historicamente, houve relatos de criaturas misteriosas na Antártida, criaturas como o Ningan. Se esse animal estivesse vivo hoje, com a mudança nos oceanos do mundo e o rápido declínio na população de baleias antárticas, esses predadores teriam que enfrentar circunstâncias mutáveis, seja se extinguindo ou buscando outras áreas em busca de alimento. E sejam essas áreas os lugares onde os humanos prosperam ou buscam seu próprio sustento, potencialmente haveria uma combinação muito ruim. Jamais. Bom, galera, foi isso. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo do Bloop. Se o Bloop fosse na vida real. Se vocês querem que eu traga mais vídeo de ficção científica aqui,
Pode comentar aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E tchau.